eu sou Sabrina Krug e sou síndica profissional. É um prazer ter vocês aqui para mais um programa Assuntos de Condomínio. Como sempre, o objetivo do programa é debater assuntos relacionados ao condomínio e trazer especialistas em diversos temas. Hoje o especialista é o meu amigo Tiago, e eu digo amigo com A maiúsculo. O Tiago foi uma pessoa que eu conheci nesse meio de condomínio, né, nesse universo, e me trouxe muitas coisas importantes, muitas informações. Nosso assunto hoje, Tiago, é segurança em condomínio. Vai falar um pouquinho de ti, vai contar da tua empresa. Seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado, Sabrina, pela oportunidade de estar falando, né? E falando um pouco de condomínio, essa área que a gente adora tanto, né? Eu venho do mundo jurídico, como já disse, eu sou advogado, né? Presto assessoria jurídica para a empresa, atuo na área comercial e é muito importante a gente estar falando sobre essa questão de segurança em condomínios, que é um assunto hoje, na verdade, ele vem se perpetuando, né? Sempre falando, a gente vem sempre conversando sobre isso, porque quando existem falhas de procedimento em condomínio, a exposição das famílias ficam todas, né, abertas. Então, para mim é um prazer estar falando isso daí e falar um pouco da empresa também que a gente trabalha, né? A Porter hoje é uma gigante nesse mercado, né? A gente pode falar de boca cheia que nós estamos em mais de 1.500 condomínios hoje, né? Em todo o Brasil, né? Em 22 estados do Brasil, né? Estamos em 22 estados brasileiros, estamos atendendo no Chile, nos Estados Unidos. Então, é uma empresa assim que tem know-how, tem tecnologia própria, né? Hoje, a empresa, para você ter uma ideia desse nível, ela fabrica os próprios equipamentos, né? Desde o hardware ao software. É muito diferente de empresas hoje que se lançam no mercado, aventureiras, vamos dizer assim, né? Que compram os equipamentos da internet para poder estar colocando na portaria. Muitas vezes as pessoas já escolhem ir para condomínios por motivos de segurança, né? Porque tem a sensação de que é um lugar fechado, um fluxo menor de pessoas, um controle adequado dessas entradas e saídas, e isso tudo agrega no quesito segurança, né, Tiago? Com certeza. Eu acompanho o Tiago nas redes sociais e uma das propostas aqui do programa também é essa, né, que as pessoas vão até as redes, possam conversar com os convidados, comigo, enviar suas dúvidas. E lá nas redes eu vejo que o Tiago sempre fala muito sobre a falsa sensação de segurança, né, em relação às portarias. Sim, muito legal você ter tocado nesse assunto, porque hoje, vamos colocar no mercado, no mundo dos condomínios, 70% das pessoas que moram em condomínios são idosas. O que as pessoas procuram hoje dentro do condomínio é segurança. E elas veem na figura, às vezes, do porteiro físico, aquela sensação de que ele vai brigar com um bandido, que ele vai sair da guarita, que ele tem um treinamento específico, né? E até de forma jurídica falando, ele não tem permissão para isso, né? Não pode, hoje, né? Hoje o porteiro ele não tem porte de arma, ele não pode nem ficar com a faca ali, né? O papel dele é controlar aquela entrada de acesso e saída, fluxo de né? entrada e saída. A gente parte de um princípio hoje que segurança em condomínio ele é um tripé, né? A gente parte lá que, primeiro de tudo, é a estrutura física. Você precisa ter uma estrutura física dentro do condomínio, né? Que permita que ninguém possa invadir, um muro alto, uma cerca elétrica, um sensor, né? O segundo que a gente coloca lá é um procedimento. É você ter uma forma de atender, um jeito da pessoa estar entrando lá, de você pegar um documento, de você verificar quem está entrando, quem está saindo, que a gente chama dentro hoje de tecnologia de controle de acesso. E o terceiro, e tão importante, é o comportamento do usuário. Não adianta a gente colocar a melhor tecnologia possível hoje dentro de um condomínio e o usuário permitir a entrada de um cidadão desconhecido, ele passar um tag, ou ele abrir o portão, deixar a pessoa entrar. Você está esperando quem é? Estou esperando minha amiga. Ah, não, entra aqui, espera aqui dentro. Então, toda essa falha de segurança, ela compromete o condomínio inteiro. Que hoje a gente fala que o bandido ele não tem uma placa falando que é bandido, né? Não tem. É bem importante essa tua fala, porque em muitos momentos, né, para quem acompanha principalmente grupos de WhatsApp de moradores, certos moradores acham bonitas, né, as atitudes quando eles fazem coisas inadequadas dentro do condomínio. Conhece a regra, conhece o protocolo de ação dentro do condomínio e faz contra, e ainda acha interessante quando ele consegue se safar, né? Ele sai ali, eu entrei direto, eu entrei pelo portão de saída porque estava aberto e não pelo de entrada, e eles comentam, e muitas vezes a pessoa acha interessante isso, mas na verdade ele está literalmente dando um tiro no pé, né? Está ensinando para o outro aquele caminho. Eu costumo falar sempre, né, nas assembleias que eu participo, né, que eu tive a oportunidade de a gente estar junto, né, você como excelente profissional do mercado, né, referência, que o condomínio ele é o reflexo da sociedade, né? Então, ele é um pedacinho da sociedade ali. Então sempre vai ter aquele malandro, aquele cara que ele quer burlar a segurança, o que ele quer enganar ali dentro.
Mas isso daí é um trabalho, é um retrabalho para o síndico, para quem administra o condomínio, né? Lidar com esse tipo de pessoas, né? Porque muitas vezes uma regra ela é feita no intuito de proteger aquela comunidade, né? Então não é porque o síndico é chato ou exigente que ele criou determinada regra. Geralmente essas regras, antes de ser passadas na Assembleia, apresentadas aos moradores, elas são estudadas, né? Porque identificado aquele fluxo para entender o que realmente tem de necessidade e demanda naquele condomínio. E aí se aplica a regra. E aí o malandro vai lá e quer achar formas de estragar o plano, né? Estraga o plano, compromete a segurança de todo mundo também, ele mostra, ele ensina, né? E se você leva para um lado até pessoal, é a casa dele, né? Eu costumo dizer assim que ali estão as pessoas mais importantes da nossa vida. Por isso que a gente tem que estar comprometido com a vida em condomínio, ainda mais quando a gente fala em segurança, né? A gente pega casos, eu vim de uma assembleia muito recente, que teve o caso de uma violência doméstica que aconteceu dentro do condomínio, né? A menina namorava, né? Tava namorando com o rapaz, ela terminou com o rapaz desceu, foi embora, deu tchau pro porteiro, eles já se conheciam, fazia mais de um ano que namorava. Depois de 10, 15 minutos ele retornou, ele deu um joinha pro porteiro, o porteiro já conhecia ele, abriu o portão, ele entrou. Ele chegou lá, ele deu uma surra na menina, quebrou o braço dela, né? Foi uma coisa muito traumática, assim, que a gente até no desenvolver do procedimento de instalação de portaria remota lá, a síndica relatando isso, e ele pegou e foi embora, né? Deu tchau pro porteiro, depois o porteiro não sabia. O pai desceu muito bravo, falou, cara, como é que você abriu? O que aconteceu? Você tinha que ter perguntado. E daí, no fim da história, quem ficou responsabilizado, né? O porteiro, que liberou o acesso. Então, isso, muitas vezes, assim, as pessoas têm receio do novo, né? Ah, mas o portaria remota é uma pessoa que eu nem sei quem está atendendo, ou é só uma máquina ali. Então, eles têm esse medo. Mas, ao mesmo tempo, é uma proteção para o funcionário, né? Porque lá na outra ponta existem pessoas trabalhando, né, Thiago? Total. É muito legal você ter tocado nesse assunto. Gente, a gente fala assim de portaria remota, até você tocou nesse assunto do desconhecido, é natural do ser humano ter medo do que ele não conhece. Mas a portaria remota hoje, ela não é um futuro, ela é o presente, é o que já acontece em muito condomínio, né? E assim, essas questões de procedimentos, eu até falo, o condomínio ele vem hoje para a tecnologia, ou ele vem pelo amor, ou ele vem pela dor. Ele vem pela dor quando acontece infelizmente uma desgraça dessa. Né? Aí o síndico vem correndo, monta uma comissão de segurança e fala, não, vamos colocar a portaria remota aqui porque já não está dando, né? Pelo amor é quando ele entende, ele fala, opa, peraí, cara, pode ser mais seguro, pode ser mais barato para mim. E mais organizado. Né? Mais organizado, a síndica no final do mês ela tem uma relação de quem entra, quem sai, setor de carro, setor de tag, né? Então toda essa estrutura tecnológica que vem aí, é uma quebra de conceito dentro hoje no mercado condominial, como a gente fala, de 70% idosos, né? Então, se você parar para pensar, o que o idoso quer? Ele quer segurança? Ah, eu não gosto de usar um QR Code, que é uma facilidade que a empresa disponibiliza. Então, usa um tagzinho, né? Então, a gente está preocupado também com as pessoas que são mais resistentes. Por entender, né, qual que é a necessidade, como que aquela pessoa espera e o que ela consegue fazer, né? Acho isso muito importante. Porque eu tenho condomínios onde a maioria é idoso mesmo, idosos de 70 a mais, né? Então ali, até mesmo um sistema de interfonia via celular já não dá muito certo. Então tu tem que ter também uma noção, um entendimento daquele público que tu vai atender, né? Com certeza. É legal que você falou até do atendimento, porque o atendimento ele é feito por operadores que são treinados 24 horas, né? A gente não tem aquele problema no caso do porteiro que foi no banheiro e a pessoa não pôde entrar, porque ele está ausente, né? Então os operadores são treinados, eles estão numa sala lá blindada. A nossa base de atendimento é a maior base de atendimento da América Latina, para vocês terem uma ideia. Então a gente bate muito em cima de qualidade, porque nós somos auditados em cima disso. O poder de uma síndica chegar e falar para a gente, Thiago, estou com um problema no teu atendimento, é muito pesado, é muito ruim para mim, entendeu? Por isso que nós auditamos, nós temos uma equipe de pós-venda, né? Hoje muitos condomínios relatam o quê? Até pela questão, olhar jurídico da coisa. O porteiro que ele tem funções adicionais, que ele vira jardineiro, que ele carrega a sacolinha do mais idoso, que ele vai lá às vezes, né, tá fazendo um tipo de trabalho que não é o dele. Hoje a maior negativa assim que eu percebo dos moradores em relação à portaria remota é a questão das entregas, Thiago.
eles têm muita dificuldade. Eu vou fazer uma compra, né, em determinado site e vou receber essa entrega. Como que procede na portaria remota? Na portaria remota, gente, é muito legal. Esse dia até eu falei sobre essa questão de entrega com o síndico falou assim pra mim, não, aí você tá vivendo os Jackson, falou assim, aí é muito futurístico. Porque eu falei, não, cara, é o que está acontecendo hoje. Nós temos um armário chamado Keeper Locker, ele é um armário inteligente, fantástico, né? Ele tem 12 caixas de diferentes tamanhos. Então, o que acontece? Você vai receber uma encomenda, ele é um dos únicos homologados pelo correio. A pessoa vai lá, coloca a encomenda dela dentro da caixa, ela digita o apartamento, digita o número do celular da pessoa, coloca dentro do armário inteligente, quando ela fecha aquela porta, o celular dessa pessoa vibra, avisando que chegou a encomenda dela. Automaticamente. Automático. Quando ela fechou a portinha lá, o celular dela vibra. Ela pode estar lá no Japão, ela vai ver que ela recebeu pelo aplicativo. E ela recebe uma senha para abrir aquela porta. Olha que legal, cara. É um código QR Code que chega para ela. Então, quando ela clica ali, aquele código QR Code abre, ela vai lá, passa no leitor e aquela porta abre, ela retira. Só ela pode retirar aquela lá. E ela sabe, acaba aquele problema de, chegou uma encomenda, não chegou. Ela sabe porque ela é avisada no celular. E essa situação de interfonia pelo celular, por exemplo, tem, caso tenha um visitante ali tentando acessar, que não teve a liberação, né, também pelo sistema de QR Code, vocês entram em contato com esse morador ou isso depende da contratação de serviço? Como é que funciona? O que é o plano que nós vendemos hoje quando a gente leva para o mundo de portaria remota? É o atendimento 24 horas de portaria. Existem outros que são controle de acesso, que também são legais, que o cara pode entrar com um convite QR Code, que você sabe que vai me receber hoje, manda um convite QR Code, eu entro. Mas esse sistema que a gente coloca de 24 horas, ele segue um procedimento que é muito parecido com o que o porteiro tem hoje, que ele tem hoje. Até para não mudar muito esse conceito de portaria, para a pessoa falar, nossa, é totalmente diferente, né? Então, o que a pessoa vai chegar? Ela vai tocar o interfone, o meu porteiro vai atender. Porter, bom dia, boa tarde, boa noite. E a pessoa vai pegar e vai se identificar. Olha, eu vim aqui visitar a Sabrina e tal. Se a Sabrina está esperando, entendeu? Ele vai ligar lá no apartamento onde você está, ou pro teu celular, Sabrina, você está esperando o Thiago hoje? Tô sim, pode liberar. Tudo é gravado, gente, em imagem, em áudio, para facilitar às vezes a auditoria, né? Liberou, abre a porta automática, ele entra. Se ele não estava avisado, ou se ele já estava avisado, são procedimentos diferentes. Qualquer pessoa que atender o interfone pode fazer essa liberação. Qualquer pessoa, ela é randômica dentro da nossa, como que eu posso dizer, da nossa área de atendimento. Porque isso é tão legal, porque isso cria uma coisa chamada imparcialidade. Pensa você todo dia chegando lá conhecendo o porteiro José. Você virou amigo do José. Vai chegar uma hora que o José é tão teu amigo que ele vai deixar você entrar. Igual a história da menina que eu contei. Isso em alguns casos, até quando há a terceirização do serviço, e na grande maioria hoje já é esse serviço terceirizado, tem a questão de subordinação, né? Onde o síndico ele não é funcionário do condomínio, funcionário dele, é uma empresa terceirizada. Sim. Então há um limite da regra, da norma ali. O que eu posso, como síndica, ordenar o porteiro e o que a empresa pode. E esse, na minha opinião, é um dos maiores benefícios da portaria remota, né? Tu tira o funcionário de dentro do condomínio e tu acaba cortando a subsidiariedade, né? Com certeza, cara, muito importante que você falou, porque quando você faz isso hoje, vamos colocar dentro de um contexto jurídico, quando você tira esse porteiro de dentro do condomínio, você corta uma relação jurídica com ele, né, trabalhista, que vai de subordinação, onerosidade, todos os requisitos que a lei trabalhista exige. Então, quando você coloca ele, quando ele está dentro da minha base, blindada, lá no meu setor de atendimento, toda essa responsabilidade trabalhista é minha. Vamos colocar num português bem claro, a bucha é toda minha. O que acontece hoje em muitos casos? Empresas de portaria física que são terceirizadas, né, que muitos síndicos sofrem profissional até com relação de pessoas, né? Às vezes ele sai do condomínio e entra tire a primeira pedra, síndico que nunca substituiu um porteiro. Não é verdade? Eu fiquei sabendo, aconteceu recentemente. Sim. Né? E o que acontece? Às vezes o porteiro, por ele estar efetuando serviços que não são da alçada dele, ele sai do condomínio e entra com processo contra a empresa terceirizada. Muitas empresas terceirizadas na região do estado aqui tem mais de 5 CNPJs, né? Então são empresas assim que não têm condições nem capital de bancar uma ação trabalhista. E aí eles vão lá, pela responsabilidade, o juiz faz o quê? Vamos entrar contra o condomínio, porque esse trabalhador precisa receber. O condomínio não vai à falência, né? Exatamente, o condomínio não vai falir, é uma responsabilidade solidária que eles chamam. É uma receita certa, né? É uma receita certa. Até isso a gente ajuda, a tecnologia ajuda, né? Eu acredito sim hoje que tem muita gente resistente com medo de portaria remota, né? Até porque eu uso até uma expressão que meu avô falava que
Tem gente que anda de Pampa e fala mal da Hilux, né? Porque acha que caminhonete é tudo igual, né? Ou aquele ditado que diz, né? O Fusca te leva no mesmo lugar da Ferrari, mas não é a mesma experiência, É com certeza. diferente, né, gente? Tiago, agora um tema assim um pouquinho mais polêmico. Muitas vezes quando se apresenta a ideia da portaria remota, né, é uma novidade ainda, apesar de já estar há tempo no mercado, as pessoas vão fazer pesquisas e vão lá, encontram sites de reclamação e outras coisas, falando coisas negativas sobre o trabalho de portaria remota. Não só Porter, mas num contexto geral. O que tu tem a dizer sobre isso? Sabrina, o que é legal disso? Toda grande empresa, se você pegar hoje, que seja um banco ou que seja uma empresa, aí vamos colocar a Amazon da vida, né? Vai ter alguém falando e reclamando lá no Reclame Aqui. Alguma né? queixa tem. O problema não é você estar no Reclame Aqui, o problema é o que você faz depois que você está lá. Depois da reclamação. Entendeu? Porque você precisa resolver o problema daquele cliente. Às vezes o cliente tem razão, ele demorou lá no atendimento, foi péssima a experiência para ele e nós emitimos a nossa opinião a partir das experiências que nós temos. Isso para relacionamento, para mercado, para tudo na nossa vida. Então, quando você está lá no Reclame Aqui, a pessoa está falando, nossa, que empresa ruim, tal. Tem muito concorrente que faz isso, né? Vai lá no Reclame Aqui e coloca do outro, até, né? De forma de prejudicar. Mas assim, a empresa tem um grupo de pós-venda muito preocupado com isso. Que ela vai lá, ela entra em contato, ela responde. Quando que aconteceu isso? Isso é tão legal porque a gente consegue auditar, saber o dia, quem atendeu. E se nós estamos errados, nós vamos reparar aquele dano. Vamos falar, olha, aconteceu isso, por causa disso e tal. Entendeu? Para poder... Tem essa preocupação com o cliente, com a experiência que o cliente está vivenciando. Total, porque é isso que a gente hoje mais briga, né? É com essa questão da experiência, dele não ter medo de ter portaria remota. Né? Dele não ficar com medo de falar, não, esse negócio é ruim. Porque é muito comum você ouvir em algumas assembleias que você vai participar, que o cara teve uma experiência horrível, que ele não gostou, que ele falou, cara, uma vez eu fui num prédio da minha tia e eu fiquei lá 10, 20 minutos esperando, ninguém me atendeu e tal, entendeu? Por pessoas que se dizem prestar portaria remota, né? A Porter, ela é uma franquia ou é uma empresa fechada? Ela é uma franquia. Hoje nós colocamos aí, né? Estamos distribuídos no Brasil com diversos franqueados, né? O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem vamos colocar assim, a mordomia de ter a própria franqueadora atendendo aqui, né? Isso com capacidade tecnológica, até financeira, muito maior para atender a galera aqui, né? Então... E é isso aí, já vamos puxando esse assunto aí para o próximo bloco, fazer aquele pequeno intervalo, já voltamos para falar mais aí sobre assuntos de condomínio. Tiago, obrigada. De nada.